Boa noite, começa agora mais uma edição do Nordeste News. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Confira agora os principais destaques de hoje. Tiroteio assusta moradores na Zona Leste de Natal. Viatura da Polícia Militar é atingida em confronto. E mais, comércio varejista do Maranhão registra crescimento histórico no Maranhão. E Alagoas lidera a produção de etanol no Nordeste com mais de 416 milhões de litros. E suspeito de aplicar golpes em postos de combustíveis de Sergipe é preso. O Nordeste News começa agora. Na madrugada de ontem, o silêncio das ruas do bairro Mãe Luísa, na Zona Leste de Natal, foi quebrado por uma sequência de tiros que assustou os moradores. Vídeos registraram uma intensa troca de tiros na madrugada da quarta-feira em Mãe Luísa, na Zona Leste de Natal. Uma viatura da Polícia Militar foi atingida durante o confronto com cerca de 15 criminosos armados e vestidos com roupas camufladas. O grupo atirou contra os policiais e fugiu para uma área de mata e ninguém foi preso. No local, a PM apreendeu cápsulas deflagradas de vários calibres. E agora a gente fala do comércio varejista do Maranhão, que registrou um crescimento histórico. Em agosto, as vendas aumentaram 2,5% em relação ao mês anterior. Esse é o melhor resultado desde o início da série histórica, em 2000. O estado ficou em segundo lugar no ranking nacional, atrás apenas do Rio Grande do Norte. O comércio varejista do Maranhão registrou crescimento histórico. Em agosto, as vendas aumentaram 12,5% em relação ao mês anterior, o melhor resultado desde o início da série histórica em 2000. O estado ficou em segundo lugar no ranking nacional, atrás apenas do Rio Grande do Norte. De acordo com a pesquisa mensal do comércio do IBGE, esse foi o terceiro mês seguido de crescimento no setor. Os dados fazem parte da nota do comércio varejista, divulgada pelo Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômicos e Cartográficos, o IMESC. O levantamento reúne informações sobre vendas, geração de empregos, crédito, inadimplência e uso de meios digitais de pagamento. Sim, esse é um trabalho realizado aqui pelo nosso Departamento de Conjuntura Econômica, que é justamente o monitoramento dos dados, tanto nacionais quanto estaduais, das diferentes atividades, indústria ou, nesse caso, comércio varejista. Ele é muito importante para informar e direcionar tanto as políticas públicas e também para poder entender os resultados dos setores diferentes aqui da economia maranhense. Então é muito importante que a gente tenha um instituto dedicado a isso, nas suas várias áreas, nesse caso a econômica, também a nossa de geografia e cartografia, porque assim ele fica responsável e livre para trabalhar com os dados e a informação formal, a decisão política ficando para as secretarias, mas o Instituto é muito importante para entender a parte técnica do assunto. É uma distribuição mensal do IBGE, mas que traz dados para o Brasil. E nosso trabalho aqui é de destrinchá-lo para poder entender o nosso estado. Um dos fatores que contribuíram para o bom desempenho foi o aumento do consumo no Dia dos Pais. Segundo a FEComércio, a movimentação financeira em São Luís cresceu mais de 4% em comparação com o mesmo período do ano passado. O aquecimento das vendas também refletiu na geração de empregos. Entre janeiro e agosto, o comércio maranhense criou mais de 6 mil vagas formais, um aumento de 3,2% em relação a 2024, segundo o novo CAGED. Outro destaque é o crescimento das operações via Pix. Em agosto, foram registradas quase 105 mil transações entre empresas, movimentando mais de 19 bilhões de reais, um aumento de 25% em relação a julho. O número mostra que o varejo maranhense está cada vez mais digitalizado. O relatório completo do IMESC está disponível no site do Instituto. E um suspeito de aplicar golpes em postos de combustíveis de Sergipe é preso. Um homem suspeito de aplicar uma série de golpes contra postos de combustíveis em Sergipe foi preso durante ação conjunta da Polícia Civil e Polícia Rodoviária Federal, quando voltava de uma fuga para o Rio de Janeiro.
De acordo com a Polícia Civil, ele ficou conhecido por utilizar um veículo de luxo durante a aplicação dos golpes. A investigação começou após diversas denúncias relatarem o mesmo modo de operação. O suspeito foi identificado e a polícia conseguiu a prisão preventiva junto ao Poder Judiciário, mas ao saber que estava sendo procurado, o investigado fugiu para o Rio de Janeiro. O homem foi conduzido à delegacia e deve responder por estelionato. No próximo bloco, o metrô do Recife voltou a funcionar após 3 dias de greve. Em instantes, logo após o intervalo. Até já! Claro apresenta Festival de Samba Ribeira Boêmia. Natal se transforma na capital do samba brasileiro. Paulinho da Viola, Fundo de Quintal, Xande de Pilares e Thier. 4 gerações, uma só emoção. Mais de 10 horas de samba, cultura e experiência. Encontro marcado no gramado da Arena das Dunas, dia 15 de novembro. Festival de Samba Ribeira Boêmia. Realização RB Produções. E uma mulher de 29 anos morreu após ser atropelada por um ônibus na cidade operária em São Luís. Câmeras de segurança registraram o momento em que o motorista tentou desviar de um carro na contramão e acabou atingindo a vítima, que passava de bicicleta. Uma mulher de 29 anos morreu após ser atropelada por um ônibus na noite desta quarta-feira, na Avenida 101, no bairro Cidade Operária, em São Luís. A vítima foi identificada como Suzana Vieira Souza. As imagens de uma câmera de segurança mostram o momento em que o motorista do ônibus tenta desviar de um carro que vinha na contramão e acaba atingindo a mulher que passava de bicicleta. Com o impacto, Suzana caiu e foi atingida pelo veículo. Equipes da Polícia Militar, do Instituto de Criminalística e do SAMU foram acionadas, mas a vítima não resistiu aos ferimentos. A área foi isolada até a chegada dos peritos. O motorista do ônibus foi levado para a delegacia da Cidade Operária, onde prestou depoimento sobre o acidente. Familiares de Suzana estiveram no local e reconheceram o corpo. A jovem era casada e deixa 3 filhos. A polícia deve analisar as imagens e ouvir novas testemunhas para apurar as causas exatas do acidente. E agora a gente volta a falar do metrô do Recife, que voltou a funcionar após 3 dias de greve, com as linhas Centro, Sul e Diesel na manhã de hoje, quinta-feira, dia 6, após 3 dias de paralisação que fechou todas as estações e afetou 170 mil passageiros em Pernambuco. A paralisação começou na segunda-feira e deixou cerca de 170 mil passageiros sem o serviço. Durante o período, os usuários do metrô precisaram recorrer a ônibus, veículos por aplicativo, entre outras alternativas, o que provocou maior lotação nos terminais. A suspensão da greve, que era por tempo indeterminado, foi definida durante uma assembleia em frente ao monumento Tortura Nunca Mais, no centro do Recife. Os metroviários voltaram ao trabalho à meia-noite desta quinta e às 5 horas da manhã as estações foram abertas. A greve foi motivada por um incêndio em um trem no dia 25 de outubro, que deixou o ramal Camaragibe fechado até o dia 31. O incêndio reforçou, segundo o sindicato, a necessidade de medidas urgentes e recuperação da estrutura metroviária. E o Rio Grande do Norte possui a 3ª maior fila de espera por transplante de córnea de todo o Nordeste. Um dos menores índices de cirurgias realizadas, segundo a Associação Brasileira de Transplante de Órgãos. Atualmente, o tempo médio de espera pela cirurgia é de 3 anos. Entre janeiro e junho deste ano, o estado registrou 647 pessoas na fila, ficando atrás apenas da Bahia e de Pernambuco.
No mesmo período, foram realizados apenas 80 transplantes, número muito inferior ao de estados vizinhos como o Ceará, que realizou quase 700 procedimentos e tem tempo médio de espera de cerca de 1 mês. Profissionais da área apontam que o problema vai além da falta de doadores, envolvendo falhas na notificação de óbitos e na conscientização sobre a importância da doação. O Banco de Olhos do RN, sediado no Hospital Universitário Onofre Lopes, é responsável pela captação e armazenamento das córneas, enquanto a Central de Transplantes do Estado organiza a fila e distribui os tecidos. A falta de comunicação entre hospitais e a central, porém, ainda compromete o processo. E agora a gente fala de 2 que morrem em confronto com a polícia em Sobral. Os moradores deixam o distrito por medo de facção. 2 homens morreram em confronto com a polícia militar na tarde dessa quarta-feira no distrito de Rafael Arruda, em Sobral, na região norte do Ceará. As mortes ocorreram na mesma vila de casas onde, em outubro, um entregador de 31 anos, o Antônio Ladimir, e seu sobrinho de 4 anos, Enzo Gabriel, foram mortos a tiros. Por meio de nota, a polícia militar informou que recebeu informações de que integrantes de um grupo criminoso estavam escondidos nesta quarta-feira em uma casa do distrito de Rafael Arruda. Quando os agentes chegaram, os suspeitos tentaram fugir e houve uma troca de tiros que terminou com os 2 suspeitos sendo baleados. Eles chegaram a ser socorridos para o hospital do município de Mucambo, mas não resistiram. Horas após a troca de tiros, uma vila de casas foi abandonada por moradores após os episódios de violência. Uma última família que ainda estava vivendo no local foi vista retirando os móveis e indo embora. A seguir, Alagoas lidera a produção de etanol no Nordeste com mais de 416 milhões de litros. Os detalhes a gente conta ainda nesta edição, logo após o intervalo. Até já! Neste sábado, o Cine Show Potiguar exibe o filme Antes do Despertar, que narra a história de Luana, uma jovem artista, e Lucas, um aspirante a animador, que vivem algo misterioso. Todas as noites eles sonham um com o outro e criam um laço forte, mas no dia seguinte, mesmo estudando no mesmo campus, nunca conseguem se encontrar. Uma história emocionante sobre amor, destino e conexões que vão além dos sonhos. É neste sábado, às 16 horas. Cine Show Potiguar. Esse programa tem o incentivo da Lei Câmara Cascudo, Fundação José Augusto e Governo do Estado do Rio Grande do Norte, com o patrocínio da Rede de Postos Domingos. Estamos de volta. Após quase 15 horas de julgamento, o homem acusado de matar com extrema crueldade a jovem Ana Caroline, em Maranhãozinho, foi condenado a 27 anos e 8 meses de prisão pelo Tribunal do Júri Governador Nunes Freire. Depois de quase 15 horas de julgamento, o Tribunal do Júri de Governador Nunes Freire condenou a 27 anos e 8 meses de prisão o homem acusado de um dos crimes mais bárbaros do Maranhão. Eliseu Carvalho de Castro, conhecido como Baiano, foi considerado culpado pelo feminicídio de Ana Caroline Campelo, de 21 anos, morta com extrema crueldade em dezembro de 2023, no município de Maranhãozinho. O júri popular, presidido pelo juiz Bruno Chaves de Oliveira, começou pela manhã e terminou já à noite. O conselho de sentença não teve dúvidas. O crime foi um feminicídio, praticado com meio cruel e sem chance de defesa para a vítima. As investigações mostraram que Ana Caroline voltava do trabalho de bicicleta quando foi seguida por Baiano em uma motocicleta. A poucos metros de casa, ele abordou a jovem e a obrigou a subir na moto. O acusado levou Ana Caroline até uma estrada isolada, na zona rural do município, onde cometeu o assassinato. O crime chocou pela brutalidade. Segundo o inquérito, a jovem foi asfixiada e teve o rosto desfigurado.
O autor teria arrancado a pele, os olhos e parte do couro cabeludo da vítima. O corpo foi encontrado na manhã seguinte. Eliseu foi preso em janeiro de 2024 em uma fazenda na cidade de Centro do Guilherme, após quase 2 meses de buscas. Em depoimento, ele reconheceu ser o homem das imagens de segurança, mas negou ter cometido o assassinato. O Ministério Público defendeu que o crime foi motivado pelo ódio à condição feminina, reforçando a caracterização de feminicídio. Na sentença, o juiz destacou a frieza e a crueldade com que o crime foi praticado. Mesmo sem antecedentes, o réu demonstrou, segundo o magistrado, total desprezo pela vida humana. O juiz também negou o direito de recorrer em liberdade, determinando que o condenado continue preso. Com a decisão do júri, Eliseu Carvalho de Castro cumprirá 27 anos e 8 meses de prisão em regime fechado. Uma associação de mulheres agricultoras na cidade de Picuí, no Seridó da Paraíba, vai expor doces, geleias e bolos feitos artesanalmente de maneira industrial durante a 30ª edição da Conferência do Clima, a COP30, que vai ser realizada em Belém, no Pará, a partir do dia 10 de novembro. Os sabores são produzidos na zona rural de Quixaba por pelo menos 9 mulheres, das mais de 25 associadas que desenvolvem o trabalho com as frutas umbu, caju e coco, as quais elas extraem da região. O projeto tem o objetivo de fomentar o empreendedorismo feminino surgido devido a uma necessidade criada a partir das condições climáticas da região do Seridó paraibano para as mulheres que já trabalhavam como agricultoras. Os doces e os outros materiais produzidos pelas associadas vão ser exibidos no painel do estado do Pará. A visão da associação é para ajudar as mulheres da região rural a serem inseridas no mercado de trabalho e ganhar reconhecimento. E Alagoas lidera a produção de etanol no Nordeste com mais de 416 milhões de litros. Alagoas consolidou sua liderança na produção de etanol no Nordeste, atingindo o volume de 416 milhões e 400 mil litros na safra 2024-2025. O dado foi divulgado nesta quarta-feira pela Associação de Produtores de Açúcar, Etanol e Bioenergia, a Nova Bio, e representa o maior volume entre os 9 estados nordestinos. A produção total da região chegou a 1,9 bilhão de litros, sendo que 21% desse total foram fabricados em Alagoas. O estado está à frente da Paraíba, da Bahia e de Pernambuco. Do montante produzido em Alagoas, a maior parte é composta por etanol hidratado, com 252,9 milhões de litros, enquanto o etanol anidro somou 163,5 milhões de litros. No próximo bloco, uma pessoa é presa na Bahia em operação contra a organização criminosa que trafica drogas por via marítima. Até já! Começar o dia bem informado é fundamental. Bom Dia Cidade, a sua dose matinal de informação. Um resumo diário com as principais notícias em destaque no Rio Grande do Norte e no Brasil. Bom Dia Cidade, de segunda a sexta, às 8h30 da manhã, aqui na tela da sua TV Trampolim. Nordeste News desta quinta-feira está de volta. Uma pessoa é presa na Bahia em operação contra a organização criminosa que trafica drogas por via marítima. A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira uma operação contra uma organização criminosa que faz tráfico de drogas por via marítima. De acordo com a Polícia Federal, foram cumpridos 3 mandados de prisão preventiva e 28 mandados de busca e apreensão nos estados da Bahia, São Paulo e na cidade do Rio de Janeiro. Os alvos da operação são responsáveis pela logística e financiamento do transporte de grandes carregamentos de cocaína para o continente europeu. 2 embarcações foram apreendidas. Na Bahia, os mandados foram cumpridos nos municípios de Salvador, Simões Filhos e Camaçari.
E os empresários Aran Santiago Girão Sampaio e Danilo Coelho de Souza, que são investigados por lavagem de dinheiro para o primeiro comando da capital, que é o PCC, por meio de postos de combustíveis, foram alvos de busca e apreensão nos aeroportos de Guarulhos, Teresina, entre a noite da quarta-feira, dia 5, e a madrugada desta quinta-feira. Confira. A dupla viajou na véspera da Operação Carbono Oculto 86, considerada a maior já realizada contra o crime organizado no Brasil, deflagrada pela Polícia Civil do Piauí. A investigação apontou a infiltração do PCC no mercado de combustíveis, interditou 49 postos no Piauí, Maranhão, Tocantins e apreendeu um avião e um Porsche com valor de R$50 mil. Aran foi abordado por policiais civis no aeroporto de Guarulhos, quando voltava para Teresina, onde a polícia apreendeu aparelhos eletrônicos e uma quantia em dinheiro. Já Danilo foi abordado no aeroporto de Teresina, onde os agentes também apreenderam seus bens e valores em espécie. A operação apura um esquema de lavagem de dinheiro estimado em R$5 bilhões. Além dos postos de combustíveis, o grupo usaria empresas de fachada, fundos de investimento e fintechs para movimentar recursos e ocultar o patrimônio do PCC. E agora a gente fala da Fossa do Campo Potiguar, que está em evidência. Segue até sábado um evento que celebra o trabalho de milhares de homens e mulheres que garantem mais de 70% dos alimentos que chegam à mesa dos brasileiros. Mais do que uma vitrine de produtos e saberes, o espaço é uma oportunidade de valorização da agricultura familiar, do estímulo à economia local e de fortalecimento das políticas públicas voltadas a quem vive e produz no campo. A terceira edição da Feira Potiguar da Agricultura Familiar e Economia Solidária foi aberta oficialmente nesta quarta-feira no Centro Administrativo do Estado, um espaço de celebração da cultura do campo e da economia solidária que reúne centenas de produtores de todas as regiões do Rio Grande do Norte. É a terceira edição, né? E isso aqui, sobretudo, expressa, tá entendendo, a força do cooperativismo, do empreendedorismo, na agricultura familiar e na economia solidária. E aí a alegria que a gente tem desde que chegamos ao governo, da prioridade que temos dado à agricultura familiar e economia solidária, tanto é que foi no nosso governo que nós criamos a Secretaria de Apoio ao Desenvolvimento Rural e Agricultura Familiar. E hoje o que você vê aqui é exatamente essa riqueza, né? É a produção da agricultura familiar aqui presente, é a força do nosso artesanato. A feira é organizada pelo Governo do Estado por meio da CEDRAF e da Emater, com apoio de parceiros como o Consórcio Nordeste, o Sebrae e o Banco do Nordeste. Neste ano, o evento ocupa uma área de 9 mil metros quadrados, com mais de 50 estandes de produtores e 24 espaços institucionais. A gente tem o fortalecimento de uma feira que tem crescido a cada ano e já se consolidando. A gente sabe a importância de estimular a agricultura familiar, de estimular a produção, mas também o lugar da comercialização. Então, reforçando a economia solidária, reforçando os quintais produtivos, a gente que tem atuado aí, estimulando também a produção urbana e periurbana. Essa feira congrega tudo isso, além de cultura, muita arte, artesanato. A gente, ao entrar na feira, a gente já sente a parceria dos vários órgãos e também a produção exposta, apresentada aqui, resultado direto do quintal, resultado direto das mãos dos artesãos e artesãs, e a gente sai daqui com a certeza de que essa feira ela precisa crescer ainda mais, sempre se fortalecendo. Ela já está gigante e ela vai seguir firme, consolidada. No espaço, o visitante encontra produtos direto do produtor com preços acessíveis e de qualidade garantida. Além das vendas, a feira é um local de aprendizado
com oficinas, debates e apresentações culturais. A feira é um espaço encantador, né? Porque além de ter toda essa diversidade da produção da agricultura familiar, de produção agroecológica, também tem os debates que fortalecem muito esse tema da agricultura familiar aqui no estado, o tema das mulheres. Eu vim para participar das atividades com as mulheres amanhã, sobre o fomento, então mistura muito a questão da política pública com a produção, com as cooperativas. É um espaço incrível aqui, ainda tem os shows que a gente vem para se divertir muito. A programação segue até o sábado com entrada gratuita. O evento deve receber mais de 12 mil pessoas por dia, movimentando a economia e fortalecendo o vínculo entre o campo e a cidade. Para o professor Hugo Manso, o local da realização da feira chega a ser estratégico. Fundamental, principalmente fazê-lo na capital, dialogar com a classe média urbana, pessoas que muitas vezes não conhecem o processo produtivo do mel, da castanha, do artesanato, dos doces, dos queijos, das frutas. Então esse diálogo ele é fundamental, viabilizando a comercialização. A feira é importante porque dá visibilidade a esse público. A agricultura familiar e o produtor rural estão inclusive contemplados na nova Lei Geral do Turismo, que foi sancionada em setembro do ano passado. E nós, Secretaria de Turismo, como representantes do Ministério do Turismo aqui no Rio Grande do Norte, vamos buscá-los para fazer esse cadastro nesse site, que é o cadastur.turismo.gov.br. A Feira Potiguar da Agricultura Familiar e Economia Solidária é um retrato da força e da diversidade do campo potiguar, um espaço de trabalho, cultura e esperança que mostra que é possível crescer com sustentabilidade e solidariedade. E agora a gente fala de esporte com Pedro Neto, o nosso comentarista esportivo. Boa noite, Pedro. Muito boa noite, Alana. Muito boa noite a você que está aqui conosco no Nordeste News. Alana, daqui a pouquinho teremos 3 jogos pela Série A, o complemento da rodada de ontem. Teremos um clássico aqui vizinho a nós, no estado do Ceará. Teremos Ceará e Fortaleza. 2 momentos distintos. Fortaleza na zona de rebaixamento, no desespero. O Ceará vem de uma grande vitória sobre o Fluminense. Vencendo hoje, o Ceará praticamente elimina qualquer possibilidade de queda. Então, sem dúvida nenhuma, acredito eu que uma torcida bem maior por parte do torcedor do Ceará que deverá comparecer na noite de hoje. Teremos ainda, Alana, um jogão em São Paulo, na Aliança Parque, Palmeiras e Santos. Essa partida vale muito. Por quê? Porque o Palmeiras quer continuar como líder. O Palmeiras precisa vencer. E o Santos também precisa da vitória. Mas por quê, Pedro? Porque o Santos é o porteiro da zona. O Santos é ali, aquele primeiro, sabe? Então ele pode a qualquer momento entrar na zona. Então é óbvio que o Santos vai precisar. E o outro jogo que fecha a rodada de hoje, no Rio de Janeiro, o Fluminense recebe o Mirassol. O Fluminense que terá, para mim, os 4 principais adversários nas próximas rodadas. Mirassol hoje, pega o Flamengo, pega o Cruzeiro e pega o Palmeiras. Quer mais, Alana? É complicado, né? Mas quem quer chegar em algum lugar não escolhe o caminho. Tá bom, Alana? Muito obrigado, um restinho de noite maravilhoso, um restinho de quinta-feira show aí para todos nós e até semana que vem. Valeu, Alana! Até lá, Pedro. Obrigada por mais essa participação. E assim o Nordeste News desta quinta-feira vai ficando por aqui. Mas amanhã, sexta-feira, a gente volta. Temos um encontro marcado para encerrarmos a semana juntos. Até lá!